Então vamos fazer essa parte de introdução a moldes de injeção, tá? Então molde, daí a gente tem aí uma definição de moldes de injeção, tá? É um dispositivo em forma de bloco, construído em aço, tá? De 2 ou 3 partes, cuja função é conter uma ou mais cavidades, que vai receber o termoplástico plastificado, dando forma a uma determinada peça. Então essa é a definição que a gente encontra nos livros sobre moldes de injeção. Tá? Ele pode ser construído em aço, pode ser construído em alumínio, em outras ligas. Tá? Normalmente ele tem 2 ou 3 partes mesmo. É isso aí. O molde, ele é um item de grande importância, tá, no processo de injeção. Ele é responsável por inúmeros problemas que a gente tem na obtenção de peças com qualidade. O molde contribui bastante. Se a gente não tiver um molde bom, fica bem difícil da gente produzir peças com qualidade. No projeto de um molde, né, deve-se, né, ou deveria, né, se deveria ouvir a opinião de todos os envolvidos no processo. Deveria ser discutido com todos os envolvidos no processo o projeto do molde. Então, deveria de haver uma pessoa da ferramentaria que vai fazer a manutenção desse molde, o operador que vai trabalhar com esse molde, a pessoa do processo que vai fazer a regulagem desse molde. Tá? Isso para evitar, né, a concepção, né, de moldes com problemas. Então, na hora do projeto do molde, deveria ser feita uma reunião, né, com toda a equipe, apresentado o projeto do molde e se debater, né, se discutir em cima disso. Essa é a concepção do molde, o molde vai funcionar dessa forma. Enfim, fazer uma apresentação de todo o detalhamento do molde para essa equipe, para daqui a pouco cada um opinar, né, com melhorias, sugestões de melhorias, fazer levantamentos, apontamentos sobre possíveis problemas, né, para que esses problemas já sejam eliminados no projeto do molde. O molde ele é dividido por sistemas. Então, a cavidade ela é responsável por dar forma ao material, é a peça propriamente dita. O sistema de alimentação conduz o material até as cavidades do molde. Sistema de saída de gás, né, para retirar o ar durante o preenchimento da cavidade. Sistema de alinhamento, manter as duas partes do molde alinhadas durante o processo de injeção. Sistema de resfriamento do molde, responsável por resfriar o material plástico. Linha de separação, abrir para permitir a extração. E o sistema de extração para extrair a peça. Sempre que vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem interromper aí, tá? Então aqui tem uma figura, eu redesenhei essa figura, mas ela é adaptada de um livro Moldes de Injeção, do Júlio Arada. É um molde bem, é um livro bem antigo, mas eu diria que atual, né, porque ele traz informações bem relevantes nesse livro. Então, tem aqui uma figura de um molde em corte, para a gente conseguir enxergar as partes de dentro do molde ali. Então, começando aqui, ó, pelo número 1. Então, aqui
a gente tem uma placa suporte, é o nome dessa placa aqui. Tá? O número 2, que é essa placa aqui e essa placa aqui desse outro lado, são as placas porta-inserto, né, ou placa porta-cavidade também. Número 3 aqui é placa superior. Tá? Essa aqui é a parte de cima do molde. Então, essa aqui é a placa superior. O número 4 normalmente está desse lado aqui, mas pode estar desse outro lado aqui também. O número 4 é a bucha. Tá? É o furo onde vai entrar o número 5 aqui, a coluna guia. Né? Coluna guia para manter o molde guiado, manter o molde alinhado. Número 6 é o pino extrator. Tá? É um pino que ele avança aqui para fazer a extração da peça. Número 7 são as cavidades. Então, aqui tem uma, aqui tem duas cavidades. Tá? Desse outro lado aqui também. Uma, duas cavidades. O número 8 é um pino. Ele parece um pino extrator. Ele é bem semelhante ao pino extrator, mas ele está avançado um pouco mais que o pino extrator aqui. Então, ele é um pino de retorno para ajudar a placa extratora a retornar. O 9 é a placa espaçadora. O 10 é a placa inferior. 11, placa impulsora. Então, 11 é uma placa impulsora ou placa extratora. Essa aqui é a placa que vai fazer a extração da peça. O 12, anel de centragem. E o 13, bucha de injeção. Tá? Claro que vocês não precisam decorar todos esses componentes, tá? Mas quanto mais você saber aqui, melhor, para na hora que vocês estiverem fazendo uma regulagem do molde, do fechamento, da abertura, a gente fala, olha o pino extrator, olha a cavidade, olha a coluna, olha a bucha, né? Coisas assim, o anel de centragem, vocês saberem, tá? Identificar cada uma dessas partes aqui. Basicamente, a gente tem 3 tipos de molde de injeção. Tá? A gente tem molde de 2 placas, molde de 3 placas e molde com canais de distribuição quente, também conhecido como molde de câmara quente. Menos usual, mas também existe, é o steak mold, tá? Também chamado de molde sanduíche. Mas basicamente são esses 3 aí que a gente tem. Molde de 2 placas. Então, se vocês olharem aqui na animação aqui do lado, 2 placas por quê? Porque o molde está abrindo em 2 partes. Tem essa parte aqui que está parada, essa parte aqui que está fixa, e essa parte aqui que está se movendo. Então, duas partes. Tá? Então, é um molde de 2 placas. A maioria dos nossos moldes é molde de 2 placas. 99% dos nossos moldes, molde de 2 placas. É o molde mais simples, tá? Utilizado em processos ditos como convencionais. Tá? A peça moldada, ela é retirada junto com os canais, então sai a peça e os canais tudo junto. Tá? E tudo junto aqui é no mesmo compartimento, no mesmo espaço, porque dependendo da configuração, ela pode já sair destacada a peça do sistema de alimentação. Tá? Então, em alguns casos, a gente vai fazer a retirada manual, em outros casos, já vai sair separado de forma automática. Tá? Um exemplo do molde desses aqui, vocês produziram ali semana passada, é o chaveiro. Tá? O molde do chaveiro é um molde de 2
placas. O esquadro também é um molde de 2 placas. Nesses 2 exemplos aí, os canais precisam ser retirados manualmente. Aqui tem uma outra figura para ilustrar. O material está em verde. Quando o molde abre, no mesmo compartimento sai a peça e o sistema de alimentação. Molde de 3 placas. Então, no molde de 2 placas eu tenho 2 partes, aqui eu tenho 3. Então tem essa placa aqui que está móvel, esse compartimento aqui. Eu tenho um segundo compartimento aqui. Tá, vou ficar com o mouse aqui parado, ó. Terceiro compartimento. Segundo compartimento, desculpa. E o terceiro é esse que está se movendo aqui. Tá, então eu tenho 3 placas, é um molde de 3 placas. A diferença aqui é que de um lado está saindo a peça, ó, aqui está saindo a peça num formato de U ali, né? Está saindo a peça, e aqui nesse outro lado está saindo o canal. Então aqui eu vou ter sempre já uma extração do sistema de alimentação, dos canais da peça. Tá? Diferente lá do primeiro que podia sair junto, aqui não sai junto, aqui já sai separado a peça do sistema de alimentação. Normalmente utiliza uma entrada, um ponto de injeção, vocês já vão ver o que é ponto de injeção, tipo capilar porque ele tem um diâmetro bem pequenininho, né? Não igual a um diâmetro de um fio de cabelo, mas é um diâmetro bem pequenininho, para que a retirada da peça ocorra de forma fácil e automática. Então, o mesmo exemplo lá de 2 placas, agora eu tenho aqui um molde de 3 placas. Caiu o canal e agora está saindo as peças. Então, já tem essa separação automática. Tá? Aqui tem um outro exemplo também. Sistema de alimentação, canal de alimentação de um lado, peça de outro. Fala, Lucas. Perdão, apertei aqui sem querer e ligou o áudio. Perdão. Tá. Steak mold ou molde sanduíche. Tá? Também conhecido como molde de 2 andares. A característica principal é que o molde possui 2 linhas de fechamento. Tá, vou mostrar aqui. Então é sanduíche porque eu tenho peça deste lado aqui e do outro lado também. Aqui é que faz a linha de fechamento, né? Então vê que tenho peças aqui e aqui. Tá, isso é muito utilizado em moldes de grande produção, para grande produtividade. Produtos com pouca mudança, onde tu vai produzir aí milhares e milhares de peças, né, porque é um molde bem caro. Então tem que valer bem a pena produzir um molde desse. A vantagem é que a gente reduz força de fechamento da máquina, tá, devido à característica do molde, como o molde ele é montado, eu consigo reduzir a força de fechamento. Tá? Na hora de comprar a máquina, então isso é um aliado. Moldes, tampa de garrafa pode ser um molde, tampa de garrafinha de água, né? Pode ser um steak mold. Tem que ser produtos assim onde a gente tem pouca mudança, né, ao longo dos anos, né? Como eu disse, tem que compensar o custo desse molde, tá? É um molde sanduíche. Aqui tem um molde aberto, tá? Então aqui está pintado de preto, é que vai fazer o fechamento do molde. Primeiro, quando inicia a injeção, injeta as cavidades de um lado
e ao mesmo tempo já começa a injetar as cavidades do outro lado aqui. Então o material ele passa por essa placa que vai fazer o fechamento. E quando eu tenho a extração da peça, eu tenho peça desse lado e a mesma peça desse outro lado aqui. Molde de câmara quente, tá? Molde com canais de distribuição quente. É um sistema onde a gente não tem o canal de injeção. Tá? O canal de injeção é aquela parte que a gente destaca no esquadro, que a gente destaca no chaveiro, que a gente joga na bombona ali no descarte para depois fazer a moagem. Então a gente não tem esses canais. O molde do pote de sobremesa é assim, não sei se vocês vão lembrar, que quando a máquina abria, saiu o pote e não tinha mais nada, era só o pote. Por quê? Porque ali a gente tem um canal, né, a gente tem esse canal de distribuição quente. Ele está aquecido, então ele fica dentro do molde. Tá? É um molde mais sofisticado, é um molde mais caro, por causa desse sistema que é quente. Tá? Mas a gente tem uma série de vantagens, só pelo fato de não ter esse canal já é uma vantagem, porque é material que a gente está economizando. Ah, professor, mas a gente bota no moinho e obtém de novo, e pode fazer peça de novo. Tudo bem, mas precisa colocá-la no moinho, então é energia que tu está gastando. Tá? Então, tem vantagens em relação aos outros moldes. Mais indicado para peças grandes, onde eu tenho mais do que um ponto de injeção ou mais do que uma cavidade quando for peças pequenas. E se eu tenho peças pequenas e mais do que uma cavidade, às vezes a gente vai ter um peso maior em canais do que em peças, né? Então é o mesmo molde do primeiro exemplo lá, do molde de 2 placas. Tá? A diferença é que aqui não está saindo o canal. Então, o que está pintado de vermelho aqui, ó, e laranja, aqui são as resistências que estão aquecidas. As resistências elas estão aquecidas aqui, estão aquecendo, desculpa, as resistências estão aquecendo o canal e ele fica lá dentro do molde, tá? Deixa eu ver aqui nessa outra imagem que aquela lá estava cortando, estava falhando a imagem. Então aqui a resistência está em vermelho, o material está em azul. Lembro que no primeiro molde lá, essa parte em azul aqui, ó, tá? Essa parte aqui, ó, que parece um U, ela saía junto com a peça. A gente precisava fazer a extração dela, né? Precisava fazer o destaque dela da peça. Aqui não, está aquecido e ela não sai. A gente liga uma tomada, tem uma tomada em cima do molde, a gente liga essa tomada num controlador e programa uma temperatura nele, como se a gente estivesse programando uma temperatura do cilindro. A gente programa uma temperatura, essa tomada controla toda essa resistência que tem ali dentro, aquece, né? Manda energia para essa resistência que tem ali, e esse controlador é que faz o controle dessa temperatura. Professor, o fato dele ter a câmera quente ali diminui o tempo de fechamento de injeção? Diminui. O tempo de injeção diminui um pouco, tá? Mas ele diminui mais o tempo de fechar e o tempo de abrir. Tá? Ele diminui o tempo de fechar e, por consequência, o tempo de abrir, porque tu precisa abrir menos o molde. Tá? Então vale mais a pena, economiza material, economiza mais tempo, daí tu vai poder fazer mais peças durante esse tempo. Então vale Isso. mais a pena. Ele tem um custo inicial mais caro, né? Quando comparado aos outros moldes, ele tem um custo mais caro, mas aí tu tem que ver uma relação, né, de quantas peças tu vai produzir, em quanto tempo vai levar para pagar esse molde, né? Entendeu? Daqui a pouco tu vai produzir poucas peças por ano.
É um item que tu vai produzir pouco. E o custo para colocar um molde com câmara quente fica muito caro, aí tu tem que ver quanto tempo tu vai levar para pagar, entendeu? Mas quando a gente fala em termos de qualidade, de produtividade, sim, é melhor esse molde aí, com certeza. Mas tem que ver a questão do custo. O moldezinho ali do pote, um moldezinho simples ali, que vocês conhecem o produto ali, a gente comprou faz uns 4 anos, uns 3, 4 anos, vamos deixar por 3 anos, a gente pagou 18 mil reais, 16 mil reais pelo molde. Porque era com câmera quente. Se fosse sem câmera quente, ele ficava em torno de 10, 11 mil reais. Então, a gente optou por fazer com câmera quente, primeiro, porque a gente não tinha nenhum molde para demonstrar nas aulas, e segundo, por uma questão de acabamento, né? Hoje, se vocês têm em casa e vocês forem olhar, a gente quase não enxerga por onde injetou. Então imagina ter que pegar uma faca e cortar ali, né? Fazer um acabamento ali para retirar o canal naquele lugar onde foi injetado. Daqui a pouco ficaria feio, né? Então tem tudo isso, tá? Uma série de fatores que precisa ser avaliado na hora da gente optar por um molde de canais quentes. O sistema de alimentação de um molde, tá? O sistema de alimentação ele fornece material plástico às cavidades do molde. Então, esse material ele sai do bico de injeção lá da máquina injetora, que vocês como é que eu posso dizer assim, demonstrando conhecimento, identificaram ele corretamente, né? Na outra atividade. Todos souberam identificar onde que estava o bico de injeção lá na máquina. Então esse material já plastificado, ele sai do cilindro através do bico de injeção, e aí no molde, o primeiro elemento que tem contato com o material é a bucha de injeção. Da bucha de injeção, o material passa para os canais de distribuição. Então tem esse nome, canais de distribuição, porque distribui o material para as cavidades. E esse material ele entra nas cavidades através dos pontos de injeção. Quando a gente tem mais do que uma cavidade. Então esse é o sistema de alimentação. Fornece material plástico através da bucha de injeção para os canais de distribuição, e dos canais de distribuição ele entra para as cavidades através dos pontos de injeção. Então aqui a gente tem o desenho de uma bucha de injeção. Como eu tinha dito antes, é a primeira região a receber o material termoplástico fundido. Eu não gosto dessa palavra fundido, tá? Porque restringe bastante. Então, mas estava no livro lá, até poderia ter modificado aqui. Então, do material plastificado, então é a primeira região que recebe o termoplástico já plastificado, após este deixar o cilindro. Tem que possuir formas suaves. O que é formas suaves aqui? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui está o cilindro, tá? Então, aqui no início tem um diâmetro menor e aqui no final tem um diâmetro maior. Vocês conseguem enxergar que ele vai abrindo assim, né? Então, ele tem que ter essa forma suave, tem que ter esse ângulo aí para facilitar a extração, para facilitar a injeção, né? Porque senão a gente vai ter um cisalhamento excessivo do material nessa região, porque ele passa ali com pressão e velocidade alta.
No final da bucha tem que ter um poço frio, que é essa região aqui, ó. Tá? Essa região aqui é o poço frio, também conhecido como... na verdade, vamos lá, não é que é conhecido, ele é um poço frio, mas ele também acaba sendo um sistema de retenção, é ele que ajuda a extrair esse canal aqui de dentro, a tirar esse sistema de alimentação, esse canal de injeção aqui de dentro, tá? E tem esse nome de poço frio por quê? Aqui em verde é o bico de injeção, então esse bico aqui ele está quente, a máquina tem as temperaturas que a gente vai programar lá no cilindro, que vocês lembram, né? Então essa região aqui ela está quente e o molde não está tão quente quanto o cilindro. Então a partir do momento que ele começa a entrar em contato com o molde, o material começa a ficar frio. Então, aqui tem um poço frio para reter esse material que começa a ficar frio. Então, o material entrou na bucha, começou a esfriar, começou a esfriar, começou a esfriar, esfriar, o material frio fica aqui. E o material quente que está vindo atrás, aí ele vai para as cavidades. Tá? A gente tem esse poço frio antes de chegar nas cavidades também. Aqui eu estou trazendo um exemplo daquele chaveiro com 4 cavidades, para ficar melhor de ilustrar. Então, aqui está a bucha, injetou, começou a distribuir. Ele distribui igual para os dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ele tem que distribuir de forma igual. Tá? Então, antes de chegar nas cavidades de novo, ele tem outro poço frio. O material ele começa a esfriar, né? À medida que ele vai percorrendo o molde, ele começa a esfriar. Então, a gente quer que entre na cavidade o material mais quente possível. Tá? Então, o objetivo do poço frio é reter esse material frio. Vê que parece aqui que está errado, né? Poxa, mas por que passou um pouco aqui, né? Se começou a injetar aqui, já vinha direto aqui para a cavidade, né? Não, ele passa um pouquinho mesmo, porque se passa um pouquinho é para o material frio ir para ali. Então isso é normal. O canal de injeção, ele tem como função principal conduzir esse material plástico. Conduzir esse material plástico rapidamente e sem restrições até a cavidade. Ai, desculpa, eu ligar esse ar eu começo a espirrar. Então vamos lá de novo. A função do canal de injeção é conduzir esse material plástico o mais rápido possível e sem restrição até a cavidade, num percurso o mais curto possível, né? Quanto mais rápido, menos percurso fizer, melhor, e com a mínima perda de temperatura e de pressão. Então ele sempre entrou em contato com o molde, já começa a reduzir a temperatura. Quanto menos temperatura eu perder, melhor. Outro, garantir que o material chegue a todos os pontos de injeção ao mesmo tempo e com a mesma pressão e temperatura. Então, se eu tenho um molde com 2 cavidades, essas 2 cavidades devem ser preenchidas ao mesmo tempo. Não posso ter uma cavidade preenchendo primeiro, a outra preenchendo depois. Ou com pressões e com temperaturas diferentes. Isso não pode. Tá? Porque senão eu vou ter problemas de qualidade na peça. Eu vou ter uma peça já completa e eu vou ter uma peça falhada. Então isso não pode. É uma peça com falha, né? Uma falha, um problema, ela não está completa e a outra já está completa. Isso é um problema do molde. O canal de injeção ele tem que possuir uma seção transversal grande, né? Grande o suficiente para garantir que o tempo de resfriamento seja igual, tá? Ou um pouco superior ao tempo de resfriamento das peças. Tá? O que quer dizer isso? Eu não posso
tá com a minha peça pronta para ser retirada do molde, mas eu precisar de um tempo de resfriamento maior por causa dos canais de injeção. O que tem que determinar o tempo de resfriamento do molde, né? O tempo de resfriamento é a peça. Eu ia dizer o tempo de resfriamento da peça, né? Mas o que tem que determinar o tempo de resfriamento é a espessura da peça. Eu não posso ter como como é que eu posso dizer assim, como restritivo o canal de injeção. Puxa, minha peça já está pronta, mas eu não posso extrair porque o canal ainda não resfriou o suficiente. Não, aí a gente tem um problema. Tá? E às vezes a gente tem um diâmetro de um canal de injeção muito grande, por exemplo, por causa do recalque, para tornar o recalque mais eficiente. Então, tem que tomar cuidado. A gente tem que usar um diâmetro grande o suficiente por causa do recalque, mas também não muito grande que vai impactar no tempo de resfriamento. Tá? E aí eu tenho uma figurinha que essa figurinha assim é interessante vocês darem uma olhada com carinho nela, tá? Que são as partes de um canal de injeção, de um sistema de alimentação. Então o canal de injeção propriamente dito é essa primeira parte aqui, tá? Essa parte aqui. O poço de retenção está aqui, junto com o sistema de retenção. O poço frio está aqui. Aqui a gente tem um canal de alimentação ou canal de distribuição primário. Tá? Primário. Aqui a gente tem um canal de alimentação ou de distribuição secundário. A entrada de injeção, a entrada é aquela partezinha do sistema de alimentação que está em contato com a peça, é a entrada de injeção, e o produto propriamente dito. Tá? Então aqui é só um exemplo. Pode ter canal de alimentação terciário, ou posso não ter o canal de alimentação secundário. No nosso chaveiro, no que vocês fizeram ali, no que vocês produziram, a gente tem o canal de injeção, canal de alimentação primário e entrada. Não tem o canal de alimentação secundário. Não sei se vocês lembram. A gente tem só canal de injeção, canal de alimentação primário e a entrada de injeção. Tá? A gente pode ter os canais, a gente pode ter o sistema de alimentação. Tá? Daí agora é essa partezinha aqui, ó. Tá? Esse canal de alimentação. Aqui vai ser sempre circular. Tá? O canal de injeção aqui vai ser sempre circular. O canal de alimentação primário e o secundário, aí ele pode ser circular, que é o ideal, é o recomendado, tá? Para ter uma boa transferência, para ter uma boa... para facilitar a injeção, questão da pressão de injeção, troca térmica, né? Porque vai resfriar por fora e eu consigo ter um material quente pelo centro. Esse aqui em forma de trapézio é aceitável. Tá? E o meia cana, esse aqui, e o retangular, esses não são recomendados. Então, perfil canal de injeção circular é o ideal. A dificuldade, precisa usinar as duas partes do molde. Trapezoidal é aceitável. Vantagem, usina só um lado do molde. Esses dois aqui não são recomendados. Tá? Ponto de injeção, também conhecido como gate, tá? Como entrada, como porta, né? Por onde o material vai entrar. É o ponto onde a peça vai ser preenchida. Então, toda peça de injeção
Se vocês começar a procurar, toda a peça injetada ela vai ter um pontinho por onde o material entrou. Todas as peças, todas. Tá? Normalmente, quanto mais escondido ficar esse ponto de injeção, melhor. Quanto menos visível ele for, melhor. Tá? Eu posso ter ele por dentro da peça. Posso ter ele por fora. Se vocês têm os potinhos de sobremesa e vocês olharem, ele está embaixo do pote de sobremesa, na parte de baixo tem um pontinho, que é por ali que entra o material. Se vocês olhar para o espelho, para as tomadas de luz que vocês têm na casa de vocês aí, vocês não vão enxergar, porque ele está por dentro. Então a parte de fora, né, a parte de destaque do produto, não tem nenhuma marca. Nesse caso, o ponto de injeção está por dentro da peça, vocês não enxergam. Tá? É ela que controla a velocidade com que o material vai entrar para dentro da cavidade, a forma como essas moléculas vão se organizar. Então, por isso que ele fala ali em empacotamento, né? A forma como essas moléculas do polímero vão se organizar. Tá? E isso influencia muito na performance da peça, né? Na questão da performance e da aparência também. Dependendo do tipo de ponto que a gente escolher, a gente vai ter um preenchimento mais fácil, um preenchimento um pouco mais difícil. Isso vai influenciar na performance e na aparência da peça. No ponto de injeção, a dimensão da entrada, está pintado de verde aqui, a dimensão por onde esse material vai entrar vai depender basicamente da fluidez do material. Vocês lembram o que é fluidez? Lembram? Que silêncio, hein? Não, sir. A fluidez do material, tá, é a facilidade com que esse material vai ser injetado, né? É o contrário de viscosidade. Viscosidade é resistência ao escoamento. Fluidez é a facilidade ou não, né, que eu vou ter de injetar esse material. Então, se o material tiver uma fluidez mais alta, for mais fácil injetar o material, eu posso ter uma entrada com um diâmetro menor, com uma dimensão menor. Se for mais difícil injetar esse material, eu preciso ter essa dimensão da entrada maior. Tá? A espessura da parede do produto. Então, se eu tiver um produto com uma espessura muito pequena, eu vou precisar, daqui a pouco, e aí vai depender da quantidade de material que eu vou injetar, então isso vai influenciar também. A espessura e o volume. A temperatura desse material. Quanto maior for a temperatura, eu posso ter uma dimensão de entrada menor. Tá? E a temperatura do molde. Então, são algumas variáveis que determinam a dimensão dessa entrada. Via de regra, a gente quer essa entrada sempre menor. E quanto menor ela for, menos marca ela vai deixar no produto. Mas a gente precisa estar avaliando fluidez do material, espessura e quantidade de material que eu vou injetar, temperatura do material e temperatura do molde. Tá? Isso daqui quem pensa é a pessoa que vai fabricar o molde, né? Uma vez já feito o molde, fica difícil mexer nessas dimensões aí. A gente tem alguns tipos de ponto de injeção em função da dimensão da entrada. Então a gente tem uma entrada que se chama de entrada restrita. Está identificado aqui por essas flechinhas aqui. A entrada restrita, porque são entradas bem pequenas, tá? Para facilitar o destaque da peça no canal de alimentação. Como, por exemplo, no chaveiro é uma entrada restrita, bem pequenininha, a gente consegue facilmente destacar. Entrada tipo flash, tá? Que vai ser utilizada em produtos como uma régua, por exemplo.
Então, um produto onde a gente tem um caminho de fluxo do material a ser percorrido relativamente grande. Entrada, a gente não tem nenhuma entrada tipo flash, tá? Entrada em leque. Então ela tem uma entrada que está pintada de vermelho aqui, que lembra um leque. É como se eu pegasse uma entrada restrita e desse uma achatada nela e uma alargada. Então é uma entrada tipo leque, tá? Para facilitar o preenchimento da cavidade. Peças com alguma espessura, né? Uma espessura relativamente grande aí, e um comprimento também grande. Entrada direta é quando eu tenho a injeção direta em cima da peça, então é molde com uma cavidade, uma injeção direta em cima da cavidade. Entrada direta, a gente acha que não tem nenhum molde, não consigo me lembrar de nenhum molde com entrada direta. Deixa eu ver lá. Entrada direta. A gente tem a espátula. Eu estou olhando para os produtos ali. A gente tem a espátula é entrada direta, e se vocês não fizeram ainda. Entrada submarina ou canal submerso, esse a gente não tem nenhum molde desse tipo. Não, a gente tem sim, a gente tem a saboneteira. A gente tem a saboneteira, aqui já sai o canal separado da peça. A gente tem a saboneteira, é uma entrada submarina. E a entrada capilar, que daí a entrada capilar é o de câmera quente daí. A gente daí tem o molde do pote de sobremesa. Tá? Essas são os tipos de ponto de injeção. Como eu disse antes lá na definição de sistema de alimentação, né? O sistema de alimentação ele tem que preencher todas as cavidades ao mesmo tempo, com a mesma pressão, com a mesma temperatura. E isso acontece através do balanceamento dos canais de injeção. Tá? Então, quando a gente tem mais do que uma cavidade, quando a gente tem múltiplas cavidades, tá? A gente precisa cuidar a questão do balanceamento dos canais para atender, né, a exigência lá quando a gente define sistema de alimentação, que é preencher todas as cavidades ao mesmo tempo. Para isso, tá, a gente precisa fazer o balanceamento das cavidades. Tá? E aí, dependendo do tipo de molde, a gente vai ter um tipo de balanceamento. Tá? Porque o pior que pode acontecer é a gente ter um molde desbalanceado. Aí a gente vai ter peças com características diferentes. A gente vai olhar, as duas peças estão completas. Mas se elas não preencheram ao mesmo tempo, elas vão ter, por exemplo, um dimensional diferente. Elas vão ter contrações diferentes. Tá? Eu posso ter peças que não preencheram. Vocês lembram que quando a gente fez aquela atividade com paquímetro, vocês escolheram todos a mesma cavidade. Tá? Porque o molde do chaveiro, de propósito, ele não tem as cavidades balanceadas. Tem uma cavidade que completa primeiro que a outra. Tá? Então, a gente vai ter peças ali com características diferentes. Eu vou ter peça com dimensional diferente. Eu vou ter peça com rebarba, outra peça sem rebarba. Tá? Mas o pior que pode acontecer é cavidades não serem preenchidas. E aí a gente tem, se vocês observarem aí, formas diferentes de fazer esse balanceamento. Quando tem duas cavidades, que é o cinza aqui, né, é o mais fácil de fazer. Mas quando eu tenho 3, eu preciso pensar numa configuração. Aqui eu tenho 4 cavidades, eu tenho essa forma de balancear, eu tenho essa forma, eu tenho essa forma. Tá? Então, dependendo da forma
da quantidade de cavidades, melhor dizendo, né, eu vou precisar pensar numa forma que todas elas preencham ao mesmo tempo. Daí eu tenho aqui, ó, esse exemplo aqui. Se vocês observarem, eu tenho cavidades desbalanceadas. Aqui eu também tenho desbalanceadas, tá? Porque eu vou ter cavidades preenchendo em tempos diferentes. Tá? Acho que aqui vai ficar mais fácil de vocês enxergar depois. Normalmente isso a gente verifica através de simulações. Tá? Então isso aqui é um exemplo de uma simulação de injeção que a gente faz. Então eu tenho cavidades aqui, isso pode acontecer, tá? Aqui eu tenho 3 cavidades, e aqui eu tenho 3 cavidades, e essas são cavidades diferentes. Então sai 2 peças no molde, mas se vocês verem, todas preenchem ao mesmo tempo. Quando termina a injeção das cavidades da direita, termina as da cavidade da esquerda. Então todas terminam ao mesmo tempo. Então essa aqui é a pior situação, né? Cavidades diferentes, a gente precisa simular, a gente precisa fazer essa simulação de injeção para ver como é que vai ficar o preenchimento das peças. Tá? E aí eu posso fazer esse balanceamento, eu posso fazer para que essas cavidades preencham ao mesmo tempo de forma natural ou de forma artificial. Então vou mostrar o natural aqui. Natural é quando eu posiciono as cavidades no molde de tal forma, tá, que o material vai percorrer a mesma distância. Então aqui eu tenho 8 cavidades, estão posicionadas, que se vocês pegarem em relação ao canal de injeção, que é aqui onde eu estou com o mouse, todas elas têm a mesma distância. Qualquer uma delas. Qualquer uma das 8 que você escolher. E começarem a fazer uma medição em relação dali onde está o mouse de injeção, vocês vão perceber que todas elas têm a mesma distância. Qualquer uma das 8 cavidades. Então isso é um balanceamento natural. Da mesma forma, tá? Aqui eu tenho 6 cavidades. Se vocês contar em relação ao canal de injeção, que está aqui onde eu estou mostrando com o mouse, todos têm a mesma distância. Então isso é um balanceamento natural. As cavidades foram colocadas de tal forma que o preenchimento vai ser igual. Tá? Eu posso fazer isso de forma artificial. Então, 8 cavidades aqui, 8 cavidades aqui. Então, se vocês olharem aqui, ó, de novo em relação ao canal de injeção, quais são as cavidades que vão completar primeiro? Se vocês olharem aqui, provavelmente essas 4 cavidades do centro aqui vão completar primeiro, né? E por que elas vão completar primeiro? Porque o material vai sair daqui, o material ele sai aqui do centro, ele vai preenchendo, aqui ele distribui igual para os dois lados, tá? Então ele vai chegar primeiro nessas cavidades aqui, nessas 4 cavidades aqui do meio, e depois vai vir aqui para as cavidades dos extremos. Vocês conseguem enxergar isso? Sim. Sim. Tá? O material não tem como saltar daqui do canal de injeção aqui para o final. Ele tem que preencher todos os espaços para depois ir avançando. Tá? Então, como é que faz aqui? A gente tem que fazer um balanceamento artificial. Não sei se vocês conseguem enxergar, se fica bem claro, que o canal secundário aqui tem um diâmetro menor e aqui tem um diâmetro maior. Consegue ver? Aqui está menor e aqui está maior. Sim, dá para ver, senhor. Por que isso? Tá? Por que isso? Porque o material ele vai ir sempre por onde é mais fácil. Onde é mais fácil do material entrar, onde é mais fácil do material fluir, é por ali que ele vai. Então aqui ele vai ter uma restrição. E aqui vai ser mais fácil dele preencher. Então a gente aumenta os das extremidades aqui
a tal ponto que ele tem um preenchimento igual, que está demonstrado aqui nessa outra figura do lado aqui, ó. Então, vermelho é o início do preenchimento e azul é o final do preenchimento. Se vocês olhar, né, tem todos o mesmo, vamos dizer assim, a mesma quantidade de azul mais escuro ali. Então, estão todas preenchendo ao mesmo tempo. Tá? É mais difícil acertar, sim. É mais difícil. Mas dá para fazer. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. O esquadro que a gente injetou. Isso aqui foi uma simulação que a gente fez. Então, é assim que o molde preenche. É assim que o molde vai preencher. Então, ele sempre preenche o que está próximo do ponto, que está aqui identificado por esse amarelinho. Sempre preenche o que está próximo do ponto, e aí ele vai preenchendo toda a cavidade do molde. À medida que avança o tempo, ele vai preenchendo. Então, a última parte que preencheu é essa aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Que é o que está em vermelho ali. É a última parte que preencheu. Ali. Ai, por que ele parou? Não era para ter parado. Travou. Deixa eu ver aqui. Vamos lá de novo. Ah, sempre que eu dou pausa ele para. Não sei por quê. Isso é por causa da internet. Mas essa peça ela vai preencher por último, como eu estava tentando mostrar aqui nesse ponto vermelho, e ela sempre vai falhar, vai sempre ter uma falha de injeção nesse ponto vermelho aqui, porque é o último ponto que ela está preenchendo. Se é o último ponto que ela está preenchendo, é aqui que normalmente a gente vai ter uma falha de injeção, né? Uma falta de preenchimento. Então, é assim que ele preenche. Deixa eu ver se eu tenho uma outra injeção aqui para vocês verem. O pote de sobremesa aqui. Que também é assim que preenche o pote de injeção. Está injetando aqui pelo meio. Ele injeta por aqui. E vai preencher até lá no final. Aqui é uma outra demonstração que é quando a gente, aqui é por onde tem que ter saída de gás, né? Por onde o gás vai ter que sair no molde. Então começa injetando aqui, preenche dessa forma. O ponto mais longe, né, a parte mais longe em relação ao ponto de injeção é a última que vai preencher. E tem uma outra simulação que daí não fui eu que fiz, eu peguei da internet. Um gifzinho aqui. Que é uma outra peça. Começa preenchendo por aqui. E ela vai preenchendo dessa forma. Até tomar toda a forma. Tipo de uma bandeja, né? Uma carcaça de alguma coisa. Então aqui o ponto em azul é o último ponto que ela está preenchendo. Então, isso tudo é simulação de injeção que a gente consegue fazer para verificar como a peça vai preencher. Esse aqui não é muito... Fica legal de ver. Aqui eu tenho 3 pontos de injeção na mesma peça. Estou demonstrando como é que ele preenche. Tá, só para vocês entenderem como é que o material preenche a cavidade. Sempre do ponto mais próximo aqui, né, até o ponto mais distante. Tá? Eu tinha do chaveiro, mas não está aqui. Deve estar no meu computador lá. Vamos continuar ali então.
Deu para entender essa questão aqui do balanceamento, a diferença do balanceamento natural e do artificial? Sim. Tá. Das partes do molde, a gente tem a saída de gás, como o próprio nome já sugere, tá? É responsável por fazer a retirada de gás de dentro do molde. E aí, esse gás, ele é gerado durante a transformação do material. Não sei se vocês perceberam, mas toda vez que vocês faziam o processo de purga, que vocês injetavam, saía uma fumaça, tá? Porque esse material está quente, então como ele está quente, ele gera essa fumaça, ele gera esse gás ali dentro, e esse gás, durante a injeção, ele acaba indo para dentro do molde. O próprio molde, quando a gente fecha, fica ar ali dentro do molde. Então esse ar, ele é retirado de dentro do molde através da saída de gás. Tá? Se a gente não faz a retirada desse gás, acontece que vocês vão ver aqui no lado direito. Desculpa, no lado esquerdo. Aqui no lado esquerdo. Então, o lado esquerdo não tem saída de gás, o lado direito tem saída de gás. Como vocês podem ver aqui, está saindo o ar ali de dentro. Aqui não sai, então eu posso, né, em alguns casos mais extremos, não conseguir completar a peça. E pode também ocorrer a queima desse material, pode ficar preto ali, né? Ele pode realmente queimar, pode carbonizar, tá? Devido a esse ar que não foi tirado de dentro do molde. Então essa saída de gás, aqui eu estou pintando de amarelo, ó. Então, injeta por aqui, que está a peça, aqui eu estou pintando de amarelo. É um rasgo que tem no molde extremamente fino, tá? Dependendo do material, ela pode ter 0,02 milímetros de profundidade, então é extremamente fino, é menos que uma folha de papel. Essa saída de gás é como se fosse um risco no molde, tá? Porque o gás tem que sair, mas não pode sair material, então é extremamente fino. Aqui eu estou trazendo um exemplo da saída de gás. Então é extremamente fino para esse gás, para esse ar sair dali de dentro, para que não ocorra isso que eu demonstrei aqui. Tá? A carbonização ali, né? Fica preto. E às vezes eu não consigo completar a peça. Então a saída de gás é responsável por retirar esse ar da cavidade. Tá? E também os gases gerados durante o processamento do material. Aqui já tinha falado, né? A questão do dimensional tem que ser pequeno, tá? Para não permitir a saída de material, para não permitir a formação de rebarbas, mas também tem que ser grande o suficiente para permitir a saída do ar. E aí, dependendo de cada material, vai ter uma medida recomendada, tá? Para que não haja rebarba. A saída de gás também pode ser feita nos pinos extratores, né? Porque por mais que seja justo, esse pino extrator ele tem uma folguinha, e nessa folguinha o ar pode sair por ali também. Tá? A gente tem o sistema de alinhamento do molde, formado pelas colunas e pelas buchas. Então a coluna é esse pino aqui, a bucha é o furo onde vai entrar esse pino aqui da coluna. Mantém o lado fixo e o lado móvel do molde alinhados. Tá? A coluna é a parte que fica saliente. Então é essa parte saliente do molde. E a bucha é o furo que vai onde essa parte saliente do molde vai entrar. Tá? É mais comum
ou mais recomendado, as colunas estão no lado fixo, no lado onde ocorre, no lado da injeção da máquina, e a bucha está do lado da extração, isso é o mais recomendado. Tá? Para que essas colunas não prejudiquem a extração das peças, né, para que a gente não tenha colunas dificultando a extração da peça. E nos casos onde eu tenho robô, também facilita o uso do robô. Tá? Eu tenho também um sistema de alinhamento com áreas cônicas, que aqui eu pintei de vermelho para vocês conseguirem identificar. Peças muito grandes, aí a gente não tem nenhuma aqui para mostrar, mas peças com área muito grande, para que o molde não se desloque durante a injeção, para que não haja um movimento, né, de deslocamento do molde durante a injeção. Tem essas áreas cônicas que vai ajudar a travar o molde, vai ajudar a manter o molde no lugar, tá? O molde não vai deslocar. Então, sistema de alinhamento com áreas cônicas. Eu posso ter centralizadores também. Aqui está destacado com a flechinha em azul. Então, aqui eu tenho centralizadores para manter o molde centralizado também, quando eu tenho uma pressão de injeção muito alta. Tá? E o anel de centragem. Tá? O anel de centragem é responsável por manter o molde alinhado com o bico de injeção da máquina e a bucha de injeção do molde. Eu preciso ter esse perfeito alinhamento aí. Tá? Deixa eu só ver quantos slides faltam para ver se a gente vai para o intervalo ou não. Vamos terminar, falta poucos slides, falta 14 slides, 15 slides, daí a gente termina, daí depois eu libero vocês, pode ser? Por mim, Pode ser, Tá. pode ser. Então tá, a Rafaela falou, tá falado. A Rafaela balançou a cabeça ali, tá falado. O líder falou, tá falado, né, Rafael? Segue o líder. Sem Isso aí. referência ao futebol, né? Ah, senhor, daí não, daí não. Então tá, vamos lá. As gavetas, tá? Como é que eu posso explicar gavetas para vocês? Quando vocês estão parados, imagine assim, vocês estão parados na frente da máquina, o molde ele está abrindo e fechando, ele faz esse movimento aqui. O molde ele abre e fecha. Tá? A gaveta é qualquer coisa dentro do molde, óbvio, né? Que se movimente num sentido diferente a esse aqui de abertura do molde. Então, se eu tiver um elemento que durante a abertura do molde esteja fazendo esse deslocamento aqui, ó, por exemplo, eu já tenho uma gaveta. Tá? É qualquer coisa que se movimente num sentido diferente ao movimento de abertura do molde. E aqui está mostrando na foto aqui, na imagem, está pintado de laranja. Então, não sei se vocês conseguem enxergar na peça que é preta aqui, ó, ela tem um furo. Como é que fez esse furo? Com essa gaveta laranja aqui. Tá? Eu acho que tem aqui, ó. Cadê que tinha? Então, vê ali ó, que esse elemento laranja ele se movimenta diferente, ó. Ele vai para cima, veio para baixo. Vai para cima, veio para baixo. Então, ele está se movimentando num sentido diferente ao de abertura do molde. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Está abrindo e fechando assim. E a gaveta está se movimentando nesse sentido aqui, ó. Para fazer aquele furo ali. Porque se essa parte que está em laranja não se mover, a gente vai arrebentar com aquele furo ali, né? Não vai ter como ele sair de dentro do molde. Tá? Então, esse movimento aqui dessa gaveta pode ser mecânico, como é que está mostrando aqui, tem um pino, ó, tem um pino em ângulo aqui, então pode ser um movimento mecânico. Pode ser pneumático, posso ter um cilindro pneumático aqui, pode ser elétrico, ou eu posso ter também um cilindro hidráulico para fazer o movimento dessa gaveta.
Aqui eu tenho outro, ó, tem um cilindro aqui, pode ser hidráulico, pode ser pneumático, o modo de funcionamento é o mesmo. Nesse caso aqui é um cilindro hidráulico. Então o molde ele vai fechar. Deixa eu fechar o molde de novo ali. Ó, abriu, viu que se movimentou diferente ali, ó. Fez um movimento diferente, ó. Se movimentou, abriu o molde. Para fazer aquele furo ali. Senão não seria possível a gente ter aquele furo na peça. Aqui, aquele primeiro exemplo lá agora num zoom. Fechou. Ali está a peça em laranja, ó. Abriu, se movimentou ali num sentido diferente. Aqui dentro tem uma mola, né, que empurra ele para fora da posição. Não tem mais nenhum outro. Só esses aí que eu tenho para mostrar. Então, gaveta, um elemento, elementos que se movem numa direção diferente do movimento de abertura e fechamento do molde. Tá? A gente não tem nenhum molde com gaveta, infelizmente. A gente não tem nenhum molde com gaveta para mostrar. Sistema de extração, responsável por retirar as peças para fora da cavidade. Essa é a definição de sistema de extração. Tá? É o sistema responsável por impulsionar, por retirar as peças para fora da cavidade. Todas as peças, maior ou menor, mas todas as peças têm ângulo de saída, ângulo de extração. É como se fosse uma forminha de gelo, como se fosse uma forma de pudim. Se uma forma de gelo for reta, a gente tem dificuldade de tirar o gelo lá de dentro. Quanto mais reto for, maior a dificuldade para tirar o gelo lá de dentro. Quanto mais reto for uma forma de pudim, mais difícil é tirar esse pudim lá de dentro. Então, aquele ângulo que tem ali é um ângulo para favorecer a saída, no nosso caso, para favorecer a saída da peça de plástico. Tá? Então, fica de tema de casa aí para vocês fazerem um pudim e trazer na próxima aula, para a gente ver como é que vai ser a extração. Para a gente ver, né? Então, fica de tema de casa, vocês trazerem um pudim, trazer um bolo também. A forma de bolo, ela tem um ângulo, para a gente poder tirar o bolo ali de dentro. Então, a gente vai dividir aí, o primeiro grupo traz pudim, o segundo grupo traz bolo. Como a gente não pode confraternizar, vocês trazem para mim, eu levo para casa, faço o experimento e depois eu digo para vocês se funcionou ou se não funcionou. Tá? É didático, né? É fim didático. Tudo pela educação. Então aqui eu mostro, no meu lado esquerdo, sem ângulo de extração. Então vai ser mais difícil, eu vou danificar a minha peça. Do lado direito com ângulo de extração, ali está bem exagerado para vocês enxergar. Tá? Esse ângulo normalmente é meio grau, 1 grau, é pouquinho mesmo. Tá? Todas as peças têm, mas como ele é pouco, né, esse ângulo, às vezes ele fica imperceptível, a gente não consegue enxergar ele. Mas quando não tem, a peça acaba segurando, que é o que está mostrando com as setinhas ali, ó, a peça acaba agarrando no molde e isso dificulta a extração. Tá? O que a gente deve considerar no sistema de extração? Deslocar as peças suavemente e de maneira uniforme. Quanto mais extrator eu tiver, melhor, porque eu vou precisar de uma força menor, de uma pressão menor para extrair essas peças. Quanto maior for os pinos extratores, também, tá, para facilitar a extração. E eles podem ser do tipo por placa impulsora, núcleo rotativo ou pneumático. Vou mostrar o por placa impulsora. Aqui. Então vai se movimentar uma placa. Tá? Aqui está tudo cinza, mas foi a melhor imagem que eu consegui na internet ali. Então, se movimenta uma placa e essa placa vai impulsionar pinos, vai impulsionar uma camisa, lâminas,
Tá? Uma placa extratora, tirantes. Então, aqui é por pinos. Então, essa placa impulsora está empurrando pinos para frente para fazer a extração da peça. Essa placa impulsora vai empurrar lâminas. Dependendo do tipo de peças, a gente vai optar por um ou por outro sistema. Então, trouxe dois aí para vocês visualizarem. Núcleo rotativo é quando a gente tem uma peça com rosca. Então, aqui vai mostrar, ó, abrir o molde, vai girar o centro aqui para fazer a extração da peça. Então, tampinha de garrafa, por exemplo, como tem aquela rosca interna ali, como é que a gente faz para extrair a peça sem danificar aquela rosca? O núcleo, o meio ali, ele gira. Então, ele gira, forma aquela rosca e a gente tem a peça extraída. Tá? Por isso que é núcleo rotativo. E pneumático, tá? Aqui ó, vai mostrar que quando a gente faz um sopro de ar, então a gente opta por fazer uma extração pneumática para deixar menos marcas na peça, para garantir que a peça vai ser extraída, porque daí eu dou um sopro de ar, né? Então ajuda na extração da peça também. Deixa menos marcas do que um pino ou do que vários pinos extratores. No pote de sobremesa, a gente mal consegue identificar a extração. A gente tem uma extração pneumática, né, para garantir que a peça vai ser toda extraída. A gente faz uma extração com ar. Tá? Por isso, extração pneumática. Aqui também tem para ilustrar. Essa aqui é bem parecido com o do pote de sobremesa, tem no meio, assim, né, no centro, um sopro de ar, e a gente mal consegue identificar essa marca ali. Tá? E era isso. Até que não foi tão maçante, tá? Essa parte de molde. Tem muito mais que isso. Foi bem tá? tranquilo. Tem muito mais que isso, tá? Mas como eu falei, aqui para introduzir vocês nesse assunto, na parte de preparação a gente entra mais a fundo mesmo na parte de moldes. Tá? Isso é porque vocês vão precisar minimamente conhecer essas partes do molde aí para a próxima atividade, que é fazer algumas regulagens na máquina. Então a gente vai fazer o ajuste do fechamento da abertura. Preciso olhar a posição da coluna, a posição da bucha. Puxa vida, mas o que é isso? Posição do pino extrator. Então, minimamente agora, vocês conhecem, né? Vocês devem, nem eu falei, prestar bem atenção nessas partes do molde aqui, né? Dá uma olhada aqui, né? Não precisa decorar todos, mas alguns elementos. Né? Saber que existe coluna, que existe bucha, pino extrator. Quando a gente for programar curso de abertura, né? A altura do canal, puxa vida, mas o que é canal de injeção? Então aqui vocês vão ter essas informações aí para fazer, para começar a programar a máquina injetora. Programar fechamento, programar abertura, vocês conhecer algum desses elementos aí. Tá? Deixa eu só encerrar aqui a gravação para não ficar muito grande.